Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar hoje para a gente louvar, escutar a palavra de Deus aqui no capítulo 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? E dar um seguimento nessa mensagem série Israel e a Igreja. Amém? É uma mensagem, ó, tá vendo? Vocês notarem. Aqui Israel no Mar Vermelho, parte 2, na página 59. Nós dá uma viajada, que isso foi a peregrinação de Israel no deserto, né? E aqui Deus nos traz, nos abre nosso entendimento através dessa mensagem, amém? Mas antes eu gostaria de louvar um hino que se chama Madeiro Lavrado, amém? É o 194 do Inário da Aiga. A nota do hino é Fá, amém? Ela diz assim: cortaram o madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça morrendo na cruz, por mim e por ti, aleluia. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou, aleluia. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos pesados ficou. Perante Pilatos Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou, aleluia. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesado ficou. Amém? Deus seja louvado. Então, gente, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler aqui no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler. Amém?
Aleluia. Ontem foi um culto maravilhoso em João Pessoa com o nosso irmão Francisco. Nos trouxe bastante riqueza, segurança. Que é isso, uma mensagem verdadeira, ela vem para edificar sua alma, o seu espírito. E graças a Deus a gente é bem alimentado através dessa mensagem. Amém? Mas vamos convidar o autor da vida para poder nós ler esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Que fala acerca da diversidade de dons espirituais, né? Aqui também fala a respeito da unidade dos membros do corpo, amém? Do corpo de Cristo na terra, amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, para nós se aproximar da sua mente, da sua vontade, aqui neste espaço de tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, Pai. Quero agradecer ao Senhor pela minha saúde, pela saúde da minha família, pelos livramentos que o Senhor tem nos livrado, Pai, neste tempo difícil, né? Onde tem bastante batalha, bastante demônios querendo nos afrontar, querendo afrontar a Tua palavra, querendo rasgar a Sua palavra, Pai, na família. Mas graças ao Senhor, o Senhor nos enviou o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para poder nos proteger, para nos poder acalentar, Pai, com a Tua palavra. E isso é motivo de nós agradecer ao Senhor todos os dias. Então, graças te dou pelo meu dia, graças te dou, Pai, por esse ministério pelo qual o Senhor me enviou. Graças te dou, Pai, por cada irmã que cuida daquele templo, Pai, para que nós possamos chegar ali, se ajoelhar, orar, louvar, te adorar ali, Senhor. Graças te dou, Pai, por cada ministro, por cada obreiro que trabalha nessa obra do Senhor Jesus Cristo, pois todos, Pai, estamos num só objetivo, trazer almas para o Senhor. Ser usado pelo Senhor, Pai, para buscar essas almas que estão aí fora perdidas. Então, Jesus, eu te agradeço pelo sol da vida, te agradeço pelo ar que respiro, pelo pão que me alimenta. E agradeço pelo Teu Espírito Santo, Pai, que nos alimenta, que vem, que se faz presente. A gente sente a Tua presença, Pai, toda vez que a Tua igreja está reunida num só Espírito, numa só unção, num só objetivo, que é louvar e Te adorar, Pai, e viver a Tua vontade aqui nesta terra. Então eu agradeço e peço, Pai, que o Senhor venha ministrar a Tua palavra para cada um de nós, que Antônio saia de cena para que o Senhor venha e ministre Tua palavra para cada um de nós, Pai. E que o poder da Sua palavra, Pai, venha nos salvar, venha nos libertar de todo o engano e de toda a mentira. Venha nos alimentar, Pai, com a Tua verdade. Porque só a Tua verdade é que liberta o pecador. Então é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, vamos ler aqui. Então das em 1 Coríntios capítulo 12, fala acerca das diversidades de dons espirituais, né? Acerca dos dons espirituais, né? Vou pegar aqui nessa outra aqui que eu entendo melhor. Amém? Depois do capítulo 11 que fala da ministração da Santa Ceia, né? E toda vez que vai haver a ceia, o nosso sacerdote, Deus nos faz nesse capítulo 11. Mas aqui no capítulo 12 fala a respeito disso, dos dons espirituais e um corpo e muitas partes. Amém? Vamos ler comigo. Aqui no versículo 1 fala o seguinte, vamos ler, e depois em seguida a gente damos continuidade na leitura nessa mensagem, que fala série Israel e a igreja, amém? Que é exatamente a respeito desse assunto também, amém? Então vamos ler a palavra. Essa mensagem aqui, gente, olha, essas mensagens, ela é tirada da Bíblia. Deus usou o profeta William Branham para ministrar para a gente. Essa mensagem aqui foi em Jeffersonville, Estados Unidos, em 25
a 29 de março. Isso foi uma campanha que teve lá, em 1953. Amém? Então aqui diz o seguinte: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que tanto ainda eram pagãos, vocês sabem que quando ainda eram pagãos, não era de Cristo, não tinha aceitado Jesus Cristo, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito. Cadê? Deixa eu ver aqui nesse aqui. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, né? Anátema é exatamente, que maldito, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Então ninguém pode dizer que crê em Jesus Cristo se não for através do Espírito de Deus, né? Porque Satanás não vai dizer isso, com certeza não. Amém? Então, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tá vendo? Então, vários dons, várias manifestações de dom, né? Tem o obreiro, tem o pastor é o cabeça, né? Tem o obreiro, tem as irmãs, né? Tem vários dons, né? Cada um tem sua forma, mas é o mesmo Espírito de Deus manifestado de várias maneiras. Você veja que numa obra, eu vou pegar por mim, porque eu sou pedreiro, mas numa obra tem o servente, na obra começa com o arquiteto, né? Tem o arquiteto, aí vem o mestre da obra, aí vem o pedreiro, tem os carpinteiros, os ferreiros, os ajudantes, tá entendendo? O encanador, o eletricista, tá entendendo? Então vários dons para poder aquela obra ser erguida. Do mesmo jeito no corpo de Cristo, né? A obra de Cristo aqui na terra tem vários dons, tem os dons de cântico, tem os dons de pregação, tem os dons de evangelísticos, tá entendendo? Cada um tem sua função no corpo de Cristo, amém? Mas tudo é para uma finalidade, é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então cada um, Deus se manifesta de uma maneira. Então a gente devemos compreender qual é a função daquele meu irmão ali na igreja, qual é o dom dele, se tá entendendo? É porque Deus manifestou dessa maneira. Então é dessa maneira que a gente ali no corpo de Cristo, ali quando nós entramos ali, nós fica assim, cada um tem sua função, cada um tem seu dom e a gente sabe, tá entendendo? Porque é exatamente a manifestação do Espírito de Deus através dessas pessoas. Então o corpo de Cristo é isso, a igreja de Cristo do Deus vivo é isso, cada um tem seu dom na igreja. Tá entendendo? Tem uns que têm uma habilidade melhor de dialogar com uma pessoa, com um visitante, tá entendendo? Aí vem a hora, tem os diáconos, tá entendendo? Então na igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, tem isso. E esse capítulo fala a respeito disso, dos dons espirituais. Amém? Versículo 5 e versículo 4. Ora, da diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Amém. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Amém. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Tá vendo? Cada um tem seu trabalho. Cada um tem sua função, né? Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé,
E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, né? Também tem o que Deus usa para orar, né? Orar nos enfermos, curar. Aquela pessoa tem a habilidade da oração, né? Então, tudo isso tenho no corpo de Cristo, amém? Que é a sua igreja aqui na terra. Então, e a outros a operação de maravilhas, e outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outros a interpretação das línguas, tá vendo? Então, quando você vê numa igreja falando em línguas, tem que ter um intérprete daquela língua. Tá entendendo? Não é só ficar falando em língua, não. Tem que ter a interpretação. É assim que Paulo nos ensina na carta de Coríntios. Tem que ter o que disse o profeta William Branham disse, né? Que toda língua tem que ter um intérprete para poder... Como é que eu vou entender? Não, Deus, se aquele homem está falando no Espírito de Deus, então tem que ter um intérprete para poder revelar para a igreja o que é que aquela língua, o que é que aquela pessoa está falando ali através da língua, o que é que Deus está falando através dele, amém? Mas um só é o mesmo Espírito, amém? Um só é o mesmo Espírito, versículo 11, né? Porém, é um só, o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Amém? No meu caso, eu pego assim, vamos pegar para o natural, porque o natural visa o sobrenatural, tá entendendo? Então, como eu estou dizendo que a obra de Cristo aqui na terra é através da sua igreja, né? Deus quer fazer a obra, fez a sua obra através da sua igreja aqui na terra. Então, eu vou pegar por mim. O que é que um pedreiro precisa, né? Vou dizer assim, pronto. Eu preciso, para começar uma obra, o que é que um pedreiro precisa? Primeiramente do arquiteto. Um arquiteto ou uma arquiteta, né? Depois, aí vem os ajudantes. Para cavar o alicerce, botar pedra, para mim poder chegar e começar a edificar aquela obra. Tijolo por tijolo, tá entendendo? Então, para eu começar uma obra, eu preciso disso. Eu preciso do arquiteto ou uma arquiteta, né? Que desenhe o projeto para mim poder começar uma obra, tá entendendo? Então, Deus estabeleceu tudo isso. Ele organizou sua igreja, colocou seus dons exatamente para essa obra ser concluída no final, para ela vir terminar no final. Então essa obra de Cristo aqui na terra é isso. O corpo de Cristo tem essa finalidade e todos vão exercer suas funções. Isso sendo o corpo de Cristo. Se você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, se você é um cristão, de uma coisa e outra, isso vai se manifestar. Agora, os dons é dado sem arrependimento. Você pode exercer, Deus dá esse dom sem você ser do corpo, da igreja de Cristo. Essa manifestação do dom, da qualidade é dado sem arrependimento. Tá entendendo? Mas o corpo de Cristo mesmo, a igreja do Deus vivo, tem essa manifestação. Tá entendendo? Então esses dons vão se manifestar. Eu posso pegar eu aqui e dizer, olha, eu já coloquei essas mãos em cima de meu pai aqui, ele estava diagnosticado com câncer aqui no nariz. Eu pedi a Deus primeiramente, não fui logo assim de primeiro orei, eu digo, Senhor, vou chamar ele aqui, se ele vier e aceitar uma oração, eu vou colocar as suas mãos sobre ele e vou fazer uma oração e repreender aquela enfermidade. Por quê? Porque eu sei que aquilo é uma enfermidade que Satanás vem e coloca na nossa vida. Então eu fui lá e meu pai chegou, se sentou aqui na sala ali, dessa minha casinha ali. Eu ministrei para ele Marcos 16, que fala na imposição de mãos e repreender os espíritos, e ali orei
perguntei se ele cria em Jesus Cristo, se ele cria que não era minhas mãos, mas sim as mãos de Jesus Cristo. Ali coloquei em cima dele, repreendi aquela enfermidade e aquilo deixou o nariz dele. Ele ainda foi lá, o médico fez a raspagem, mas você sabe que um câncer, você vê que o médico arranca, mas depois ele estoura em outro canto. E graças a Deus meu pai tá ali, fez a raspagem, mas graças a Deus não voltou. Porque a primeira vez ele fez a primeira raspagem e depois estourou de novo. Mas isso eu ainda não tinha orado, eu ainda não tinha repreendido aquele demônio. Amém? Mas quando eu coloquei as mãos de Jesus sobre ele e orei, aquele demônio deixou a vida dele. Também em outra manifestação, eu tenho vários testemunhos. Eu tenho em cima de mim mesmo. Quantos demônios tinha em cima de mim? Demônio de cachaça, de cigarro, de vários vícios. E graças a Deus, quando eu conheci essa mensagem, que entreguei minha vida a Jesus Cristo, que me arrependi, pedi perdão a Deus aqui na beirada dessa minha cama aqui, Deus foi e me libertou desses demônios. Porque hoje eu sei que é espíritos. Espírito que vem e te faz o mal. Tá entendendo? Colocando em você esse tipo de manifestação. Então, graças a Deus, eu me libertei através da palavra de Deus, através desse ministério profético, que a palavra de um profeta é a boca de Deus, ela vem para nos orientar, ela vem nos preparar. Toda vez que Deus manifestou um profeta em Israel, foi para livrar Israel de uma condição que eles estavam lá. Tá entendendo? E sempre é dessa maneira. Veja que ele enviou Noé para quê? Para salvar aquele povo lá, mas o povo rejeitou, só 8 aceitou. Tá entendendo? Então toda vez que tem uma manifestação de um profeta é porque a situação do povo está em dificuldade. E Deus levantou aqui nessa última era, o anjo da igreja de Laodiceia, que é o nosso profeta William Branham, a manifestação do espírito de Elias, para precursar a segunda vinda de Jesus Cristo, porque a primeira vinda de Jesus Cristo foi João Batista que precursou lá no deserto, a voz que clama no deserto, e a voz que está clamando agora é a voz do nosso profeta William Branham, de Jesus Cristo através de William Branham, porque é o espírito de Elias, tá entendendo? Então, Elias não morreu, Elias foi arrebatado, ninguém sabe quem era o pai de Elias nem a mãe. Do mesmo jeito de Melquisedeque lá na época de Abraão, também ninguém sabe de onde veio Melquisedeque, tá entendendo? Mas a Bíblia nos garante que é o espírito de Elias, amém? Então eu fui libertado através dessa mensagem, então eu passo o que recebi de graça de Deus, eu estou passando para vocês, amém? Sem medo algum, porque a palavra me garante, né? Porque você pode ver aqui em Amós 3, versículo 7, que diz: você sabia que essa luz operaria através de um profeta? Qual é a luz? A luz divina, a luz do evangelho, né? A vontade de Jesus Cristo para mim e para você. Então operaria através de quê? De um profeta. Um profeta é o quê? A boca de Deus. Eu sou um profeta. Eu estou aqui ministrando a palavra dele para você e para mim também, porque no que eu falo para vocês eu também escuto. Se eu falar uma repreensão para vocês, também é para mim. É o Espírito que está me repreendendo também. Amém? Então aqui em Amós 3,7 diz, olha, Deus sempre falou ao povo através de seus profetas. 2 pontinhos. Certamente, aí vem o versículo, olha, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Então, ele jamais ia trazer uma mensagem agora no tempo do fim, se não fosse através de um profeta, porque ele não muda a sua maneira de agir. Em Hebreus 13,8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, do mesmo jeito que ele agiu lá, ele age cá. Esse ministério do profeta William Branham, ele é representado em Amós 3,7, em Apocalipse 10,7, tá entendendo? Em Apocalipse 2, o anjo da igreja de Laodiceia, porque um anjo traz uma mensagem. Então o profeta William Branham, Deus usou ele para trazer uma mensagem para mim e para você, que é uma mensagem de restauração. Eu estou cansado de dizer a vocês, olha, essa mensagem é uma mensagem de restauração. Então o que é uma restauração? É uma reforma. Então ela chega numa casa velha, uma casa de corpo, e faz uma reforma.
Com o quê? Com a verdade. A verdade é o quê? A palavra. É a manifestação da palavra de Deus através desse ministério, desse homem. Então você cabe pegar e analisar e ver se a mensagem que esse homem trouxe é a verdade. Aí por quê? Porque eu sei que Deus vai manifestar na sua vida, sabe por quê? Porque este homem, o homem de Deus, que é o profeta, ele traz uma mensagem de Deus. Então não tenho dúvida nenhuma que foi Deus através dele. Mas Deus quer que você faça o quê? Examine. Pegue esse guiazinho, pronto, eu entrego quando eu tô nas ruas, entregando o panfleto, eu entrego esses aqui, ó. Tá entendendo? Então o que é que vocês devem fazer? Chegar em casa e ler e ir lá conferir na Bíblia, para ver se realmente essa mensagem desse profeta é a verdade. Por quê? Porque nessa mensagem vai chegar uma hora que ele pede para você fazer uma oração, ele pede para você crer no Senhor Jesus Cristo, e aquilo que você está passando, está precisando, aí você faz uma oração, e se você crer em Jesus Cristo através dessa mensagem, aí Deus diz, você pode pedir. Aí você pede por uma cura, você pede pelo emprego, você pede pelo um livramento, e ali Deus vai mostrar a você que ele é a verdade. Porque é a mensagem, ele tem compromisso com essas palavras aqui, ó. Olha, Jesus Cristo tem compromisso com essas palavras aqui, não é com Antônio não. Antônio pode vir dar um deslize e mentir, e cair, mas essa aqui não. Então é o guia. É a mensagem, porque muitos pegaram essa mensagem e sujaram, ora, fizeram coisas erradas. Na Bíblia são cheios disso, veja as manifestações da Bíblia também, tá entendendo? Então o ser humano é falho. Então eu estou pegando para não julgar ninguém, mas vários já pegou essa mensagem e fez um ribuliço. Tá entendendo? É por isso que sempre que eu estou ministrando, eu sempre fico com a palavra, eu fico com um guia, eu pego, eu leio a mensagem, porque eu sei que Deus tem compromisso com a palavra, não é comigo. Eu não vou botar minha interpretação, não. Tá entendendo? A gente não deve interpretar, nós devemos ler, crer e incentivar quem está ouvindo a crer também e ler também. Então essa é a noiva de Cristo aqui na terra. Porque eu sei de onde eu vim, sei o que pratiquei, tá entendendo? Então o meu objetivo é mostrar a você que Deus muda o ser humano. Que Deus pode pegar uma coisa que está morrendo e reviver. Ele ressuscita o morto. Ele ressuscitou Lázaro. Quantas manifestações? Teve 5 ressurreição no ministério do profeta William Branham. Através da oração dele, 5 pessoas ressuscitaram. Inclusive um bebezinho que a mãe enrolou ele num papelzinho, num pano lá, e soube que o profeta William Branham estava ministrando lá, e ela foi com esse bebê enrolado, já com o negócio de óbito, que a criança tinha morrido às 9 horas da manhã, e ela foi lá à noite com essa criança morta e ficou lá na fila e queria falar, porque queria falar com o profeta William Branham. E ali o profeta mandou um ministro que estava, não, vá lá, que ela não me conhece, vá lá, ore lá, faça uma oração. Só que era Deus. Deus queria ele, tá entendendo? E quando o ministro deu as costas para o profeta, que seguiu em frente, Deus abriu uma visão de uma criança viva, caminhando. Então ele barrou o ministro e disse, não, peraí, deixa que eu vou. Aí foi lá e orou na criança e a criança viveu. Tá entendendo? Ressuscitou. Isso é uma palavra verdadeira. Por isso que eu não tenho medo de dizer que eu tenho um profeta. Porque eu tenho um profeta. Porque eu sei que um profeta é a manifestação da vontade de Deus para mim e para você. Tá entendendo? Então eu estou na verdade e quero passar ela para você. E ela está aqui comigo. A verdade é a palavra de Deus. É essa daqui que está saindo pela minha boca. Tá entendendo? Então não tenho dúvida nenhuma a respeito da palavra de Deus, porque a manifestação de Deus agora é isso. É através de seus filhos aqui na terra, é através da sua igreja. Então se você é uma igreja de Cristo, pode ter certeza que você só está precisando de uma coisa. É da manifestação da mensagem do mensageiro. Para poder te libertar de tudo que está te prendendo aí. Amém? Então é isso. A igreja de Cristo aqui é isso. Se você está fora, está vivendo numa denominação, porque o profeta nos garante que nós não somos uma denominação, nós somos a palavra.
Nós somos a manifestação da palavra de Deus. A igreja de Cristo na terra é a manifestação da palavra de Deus. A palavra você fala, você ora e aquilo se faz. É isso que é o ministério profético da igreja de Cristo na terra. Amém? E então, por isso que eu digo que quando eu orei no meu pai, aquele demônio deixou o nariz do meu pai. Em outra ocasião eu orei num jumento que estava com a pata dessa grossura lá no estabelecimento da minha irmã. E ali eu vim para casa e aquele animal estava lá, não conseguia mais nem andar. E aquilo me doeu meu coração. Eu cheguei em casa para almoçar e pensando, eu digo, Senhor, se eu voltar e aquele animal estiver ali, naquela condição, eu vou colocar minhas mãos em cima dele e vou orar, repreender aquele demônio. E representando o Senhor. E eu disse, se eu voltar, mas você veja que eu coloquei um tracinho no meio. Eu digo, se eu voltar e ele estiver lá, aí eu sei que o Senhor deseja que eu faça uma oração naquele animal. E quando eu voltei, o animal estava lá. Então eu precisava só da confirmação de Deus. Tá vendo? Aí fui lá, coloquei a mão no animal, orei e fui trabalhar e esqueci. Quando foi uns 15 dias depois, meu amigo, eu estava lá em cima preparando a laje, para encher a laje ali da minha irmã. Nesse dia tinha mais um culto, tinha o culto lá em Campina Grande, que tinha feito a campanha, né, através da internet, lá em Campina Grande, e ia ter os batismos, né? E foi nesse dia que aquele eu estava lá em cima para encher a laje lá. Foi outro dia de milagre, onde eu vi os trabalhadores trabalhando rápidos e eles mesmo sem entender, olhavam para mim e diziam, rapaz, eu nunca enchi uma laje desse jeito. Eu digo, é o poder de Deus, porque antes de encher a laje eu orei para Deus e disse, Senhor, eu desejo estar lá naquele culto em Campina Grande, mas para isso eu marquei a enchida dessa laje e preciso encher essa laje hoje, porque o dono da casa só está em casa no domingo, então eu tinha que encher a laje naquele dia. Então eu pedi o poder de Deus, eu pedi que Deus ajudasse, desse força aos trabalhadores, e Ele me mostrou por onde eu começar, por onde levar, tá entendendo? Tudo Deus organizou naquele dia, e digo a você que deu tudo certo naquele dia. E quando foi lá em Campina Grande, quando foi de meu dia, eu terminei aqui, graças a Deus. Antes de meu dia, terminei a segunda laje, não foi nem a primeira, porque tem a primeira e a segunda, então tudo era mais difícil, mas para Deus não. Então Deus moveu ali o poder naqueles meus irmãos ali, naqueles trabalhadores, e ali eu consegui fazer essa obra ligeiro. E vim para casa, paguei a tudinho e vim para casa, tomei banho, liguei para o presidente lá, o diácono presidente lá, o Caseliel, e disse, Caseliel, tem condição de eu ir para Campina? Tem vaga? Ele, vamos agora. E eu fui para Campina Grande e foi uma benção naquele dia. 15 pessoas se batizaram lá naquele dia. Então foi um dia perfeito. E é isso. A igreja de Cristo na terra é isso. Amém? Então,